são quem integra e quais são as funções no curso de direito administrativo. Desse modo, a administração possui estrutura, pessoas, órgãos e entidades que realizam funções administrativas. Nem todas as pessoas que prestam atividade para a administração pública compõem os quadros dessa estrutura. São as pessoas jurídicas que se submetem ao regime privado, são prestadores de serviço público. Exemplo: concessionárias ou permissionárias. Prestação da atividade. A forma de prestação de serviço pela administração ocorre pela desconcentração e descentralização. Concentração e desconcentração. Concentração extingue órgão. Isso quer dizer que a pessoa jurídica extingue alguns órgãos que fazem parte da sua formação, os reúne em apenas um órgão nuclear. Nesse caso, as competências administrativas não precisam fazer a distribuição interna entre os órgãos. Desconcentração, por sua vez, a distribuição ocorre internamente entre os entes competentes, ou seja, as distribuições se dão dentro da mesma pessoa jurídica. O que não quer dizer que cria entidades. Segundo Celso Bandeira de Mello, são critérios para desconcentração. Em razão da matéria, em que a criação de órgão para tratar de assunto determinado, como ocorre no âmbito federal, no Ministério da Justiça, da Saúde, da Educação, etc. Em que a divisão é feita em função do nível de responsabilidade decisória nos distintos escalões correspondentes aos diversos patamares de autoridade, havendo o diretor de departamento, diretor de divisão, chefe de seção, encarregado de setor, etc., pelo critério territorial, que toma por base a divisão de atividade para localização da repartição, como é o caso das administrações regionais de prefeitura, da Delegacia Regional de Saúde, etc. Centralização e descentralização é a centralização da atividade realizada pelo próprio Estado. Assim sendo, a centralização é quando a prestação do serviço é realizada pela própria administração direta do Estado, Ministério, Secretaria, etc. Portanto, o ente federativo será tanto titular como prestador do serviço público. Descentralização. Já a descentralização é a distribuição de competência de uma pessoa física ou jurídica para outra. Elas podem ser políticas, referentes a ente federativo, União, Estado, Distrito e Município. Dotado de personalidade jurídica de direito público, possui relação constitucional e administrativa. Determinado confere atribuição através do poder central, que se dá por lei ou delegação. Não tem viés constitucional. A administração direta trata-se do conjunto de órgãos públicos que possuem vinculação direta ao chefe do governo correspondente, sem personalidade jurídica própria. Faz parte da administração direta as pessoas jurídicas políticas que são União, Estado, Distrito Federal e Município, além dos órgãos que não possuem personalidade jurídica própria. Sua organização é feita com base na desconcentração e na hierarquia, para que os órgãos da administração direta sejam criados e extintos. É preciso que haja lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quem integra a administração direta acompanha A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. A autarquia é pessoa de direito público criada por lei específica para a prestação de serviço público ou ainda outra atividade administrativa que possua poderes próprios do Estado. Caracteriza-se por ser criado por lei, detentor de personalidade de natureza jurídica pública. Possui ainda capacidade de autoadministração, especialização nos fins ou nas atividades. Não se esqueça, uma autarquia só pode ser criada extinta por meio de lei específica. São pessoas jurídicas de direito segundo o Código Civil, artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno, 1. A União, 2. Os Estados, Distrito Federal e os territórios, 3. Município, 4. Autarquia, inclusive as associações políticas. Redação dada pela Lei 11.107 de 2005. As demais entidades de caráter público criadas por lei,
As autarquias devem de registro, bastando o indivíduo de vigência da lei criadora. Penso que ela existe para descentralizar os serviços, transferindo a titularidade do serviço público ou de atividade pública. A pessoa política que deu vida à autarquia lhe destina certa matéria, o que gera especialização nos fins e atividade. Classificação: âmbito federativo, União, Estados e municípios. Objeto: assistência de fomento. Previdenciário: culturais ou de ensino, profissionais ou corporativos, profissionais corporativos de controle administrativo. Regime jurídico: autarquia comuns e especiais. Regime jurídico e administrativo goza de imunidade recíproca, ou seja, a regra constitucional impede que as pessoas políticas exijam imposto reciprocamente uma das outras. Regime de bens é público, sendo este de patrimônio próprio. Como consequência, os bens são inalienáveis enquanto estiver afetada a destinação pública. De modo que para sua alienação é necessário que sejam desafetados, passando por uma avaliação prévia e licitação. São impenhoráveis os processos de execução contra a hierarquia e feito por procedimento especial de precatório. Os bens são imprescritíveis, não sendo como regra geral adquiridos pela via de uso capião e não podendo ser afetados com direitos reais de garantia. Agência executiva é preciso concessão de um decreto específico que é dado à autarquia ou fundações que serve de contrato de gestão com a administração visando a redução de custos e melhoria da eficiência. Para obter a qualificação de agência executiva, ter regime jurídico especial entre entidade autárquica, deve fazer avaliação de seu modelo de gestão, fazendo plano de reestruturação e desenvolvimento institucional. Agências reguladoras são autarquias em regime especial, que é distinta por lei. Note-se que uma agência reguladora pode simultaneamente ser qualificada como agência executiva se tiver seu plano, estratégia de reestruturação e desenvolvimento aprovado, celebrar contrato de gestão com o Ministério Supervisor correspondente à sua área de atuação. As agências reguladoras desempenham alguma atividade com poder de polícia, fomento e fiscalização de atividades privadas.